Olá, que a paz do Mestre esteja com todos nós. No dia de hoje nós vamos falar do capítulo 144 do livro Pão Nosso. O nome do capítulo é Fazei Preparativos, mas antes vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus, aos nossos mentores, queridos mentores, que se aproximem de nós, que nos envolvam em luz, paz e amor, que eles possam, nesse instante, permitir que uma cúpula de luz se instale sobre cada um de nós, nos isolando de qualquer forma pensamento, de qualquer vibração menos digna. Que essa cúpula de luz permita que as nossas mentes e os nossos corações se abram para as palavras do Cristo, para as ideias positivas, que essa cúpula de luz nos permita pensar no que desejamos para nós mesmos. Agradecemos aos nossos mentores, a Maria de Nazaré, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos no dia de hoje. Jesus, nos envolva em tua luz. E a ti, Pai, agradecemos a oportunidade da encarnação, da evolução, das experiências boas ou ruins que a gente possa vir a ter, mas que a gente use-as para o nosso próprio crescimento. Graças a Deus. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse capítulo 144 do livro Pão Nosso. Então, a gente pode falar disso de duas formas, do estar preparado, da gente se organizar para as coisas. A gente pode falar de duas maneiras. A gente pode falar da maneira mais comum e corrente, que é a gente tem que se preparar para quando a gente for desencarnar. A gente tem que se preparar para o nosso dia de prestação de contas, para o nosso momento de desencarne, para a gente não virar umbralino, né? A gente tem que se preparar. Mas a gente tem que entender que essa preparação não pode ser uma espada na cabeça da gente, onde a gente deixa ou faz coisas por medo. Eu não vou fazer isso, porque se o dia que eu desencarno, eu vou lá, vou prestar conta, eles vão falar, você fez isso. Então eu só não vou fazer, porque eu tenho medo. Ou coisas que a gente faz pensando exatamente o oposto. Olha, achei uma mina de ouro reencarnatória. Toda vez que eu vou lá, eu faço uma bondade, uma caridade, tô plantando para mim, então eu tô fazendo só porque eu sei que eu vou colher. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim: olha, quando você faz uma coisa errada, Deus tem uma tabuinha lá em cima que ele bate um preguinho. E aí fica aquele preguinho lá. Aí quando você faz uma coisa boa, Deus tira aquele preguinho e fica aquela marquinha. E eu ficava pensando que é para sempre isso? Quer dizer, se eu errei uma vez, eu nunca mais vou poder consertar aquele buraco da tabuinha do Jesus, tá lá em cima. Eu ficava inconformada com isso, porque eu pensava, não, mas não pode ser desse jeito. E se a gente vai desse jeito, eu só não vou fazer isso errado porque eu não quero um buraco na minha tabuinha, né? Mesmo que tire o prego, aí eu, dancei. Não é isso? Eu fiz tudo errado, vai ficar essa marquinha lá em cima. Então não dá pra gente viver desse jeito. Porque senão, qual
qual o porquê? Qual a razão? O que a gente ia fazer com o livre-arbítrio? Deus não deu para a gente a oportunidade do livre-arbítrio para a gente usar ele de uma maneira mentirosa, falsa, manipuladora, uma negociação. Eu vou negociar com o plano superior, hein? Ó, eu vou fazer só coisa boa, vou fazer de conta que é o livre-arbítrio, ó, que esperta. Vou fazer de conta, vou fingir que é livre-arbítrio. Não funciona assim. Não funciona assim. Então, não fazer por medo ou fazer visando apenas um benefício. Às vezes a gente fala, é isso que você quer prestar, chegar lá e dar de cara com essa coisa ruim, né? Com esses pensamentos ruins, com essas sensações ruins. Então, você não tem que ter, né? Mas não é que eu não vou ter, né? Ah, eu queria passar com o carro em cima dessa criatura. Só não vou passar com o carro em cima dessa criatura, porque senão, quando eu desencarnar, eu vou ter que pagar isso, eu vou ter karma, não, eu quero ter uma forma com karma. Eu vou ter um karma para a próxima encarnação, e então... Não é assim, funciona assim, não. O que a gente tem que fazer, que é outra forma de ver o estar preparado, tudo arrumado, é o estar preparado, é o estar pronto, é o estar organizado para a vida. Porque se a gente ficar só organizado para a morte, para o desencarne, de que jeito a gente vai viver? A gente não vai viver. A gente vai passar todos os dias esperando o momento do desencarne. A bússola da gente vai ser só o desencarne. E não é essa a bússola que a gente tem que usar. A bússola que a gente tem que usar é estar preparado, é estar organizado, é estar tudo, pro todo dia do amor. Porque se a gente não expandir esse amor, nada é real. Então a gente tem que estar preparado para dar amor, para receber amor, para dar compreensão, para receber compreensão, para dar perdão, para receber perdão, pedir perdão. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que se organizar, a gente tem que, para viver bem, direito, em paz. É assim que a gente tem que viver. A gente tem que estar pronto para dar amor quando cruzar no caminho da gente alguém que precisa desse amor. Mas se a gente estiver só preocupado com o desencarne, com não sei o quê, ou então é uma negociação, ou essa pessoa vai passar pela gente, pedindo compreensão, amor, perdão, mas a gente vai estar tão ocupado pensando na morte que a gente não vai ver a necessidade dessa pessoa, a necessidade do outro. Minha avó foi uma mulher maravilhosa, muito forte, uma mulher bem... Ela tinha sei lá, eu me lembro da minha avó, só me lembro da minha avó velha, eu não me lembro, minha memória. E eu me lembro que ela tinha no armário dela a roupa com a qual ela queria ser enterrada. A minha avó morreu quando eu tinha 17 anos, 18. Então, nesses meus 17, 18 anos, eu sempre soube que aquela era a roupa que a minha avó queria ser enterrada. E ela deixava a roupa arrumada, cheirosa, tinha o perfume, o creme, tudo. Ela renovava as coisas para o dia do caixão, não sei o que. Só que ao mesmo tempo, aquilo era importante para ela, mas ao mesmo tempo, ela vivia o dia a dia. Ela via que alguém precisava de comida e ela dava a comida. Ela via que alguém precisava de consolo e ela dava o consolo. Ela via que alguém precisava de ajuda e lá ia a minha avó ajudar. Então, para mim, aquilo da roupa me assustava muito.
Hoje em dia eu entendo. Mas mais do que tudo, eu percebo que ela estava preparada para a vida e para a morte. Porque durante a vida, ela fez o que pôde pelos vivos, ajudou os vivos, se colocou à disposição dos vivos. Às vezes eu penso que a gente esquece dos vivos, porque a gente esquece que a moça que está lá no elevador de assessorista, ela deve ter tantos problemas, e um sorriso ia ajudar tanto aquela mulher naquele dia. Que a moça da padaria que entrega o pãozinho pra gente, que ela tocou aquilo que a gente vai comer de algum jeito, ela não é verdade? Ela merece um obrigada. Ela tá de uma... eu tô pagando. Não. Se ela pegar aquele pãozinho com raiva, que droga essa pessoa que nos dá... Que energia você vai estar comendo? Mas aí ela te dá um sorriso e você não agradece. Quantas vezes a gente não agradece o sorriso do outro? Quantas vezes a gente olha para alguém na rua, a gente cruza olhares, não cruza olhares? A gente cruza. Não dá vontade às vezes de sorrir para alguém? Pois sorria. Sorria. Aquela cruzada de olhar não foi à toa. Talvez aquela pessoa precise do seu sorriso naquele dia. Mas se você não estiver preparado para dar amor, sorriso, paciência, compreensão, aceitação, o que você vai fazer com aquele olhar? Você vai pensar, nossa, que coisa estranha, aquela mulher me olhou no olho. Que estranho, que suspeito. E era só um sorriso. Então, às vezes, a gente tem que lembrar que o livre-arbítrio veio e ele existe para a nossa evolução espiritual, para o nosso. Deus dá a oportunidade para a gente ficar preparado para o desencarne, mas escolher como viver. E o que a gente está escolhendo para a vida da gente? O julgamento? Colocar etiqueta nas pessoas só de olhar. Às vezes a gente se assusta, não se assusta? Ah, fulana é isso porque ela não faz aquilo que todo mundo faz, ou de se expor, ou de, não sei, essas coisas que o telefone, a internet e as mídias sociais estão fazendo com as pessoas. A culpa é da mídia social? Não é, não. A mídia social não existe sozinha. Se a gente não apertar lá o botãozinho, ela não existe sozinha. Se a gente não bater palma para fulana que fala mal de todo mundo, branco, preto, azul, amarelo, verde, vermelho, não vai. Quem é que bate palma para ela é a gente. E cada vez que a gente bate palma para ela, a gente está dando poder para uma pessoa que está julgando o outro. A gente está usando o nosso livre-arbítrio para o mal. A gente está alimentando o mal. E é isso, tá preparado? Quando tá lá no Lucas, essa parte desse capítulo que diz a citação, que Deus vai deixar pra gente preparado, no salão, tudo arrumado, tudo bonito, pra gente. O que isso quer dizer? Que Ele tá deixando pra gente as coisas organizadas, de uma maneira que a gente possa viver de uma maneira correta, sem fazer maldade, sem ser cruel com o outro. A gente tem que estar preparado. Aí alguém vai falar, mas o outro é cruel comigo. Na preparação, não está incluindo ser defensivo o tempo todo, 24 horas por dia. Às vezes a pessoa fala, nossa, você pintou o cabelo? Pintei por quê? Né? Aquela coisa assim. Quem garante? A pessoa pode até estar te julgando, mas você tem que decodificar isso como um julgamento ruim. Será que a gente tem que o tempo todo olhar as pessoas de maneira defensiva e julgadora e executora? Porque a gente faz o serviço todo, né? A gente julga, executa, condena, a gente faz um servição. É isso que a gente tem que ser, esse tipo de pessoa, esse tipo de criatura
que faz para o outro o que a gente não quer para a gente mesmo? É isso que a gente quer? A gente não quer isso, não. A gente quer que as pessoas compreendam a gente quer que as pessoas aceitem a gente quer que as pessoas gostem da gente. Mas e a gente? Tá fazendo isso pelo outro? A gente quer ser perdoado, e quando o outro vem e pede perdão, como é que faz? Como é que faz? A gente perdoa? Olha, tem gente que fala, eu já falei isso várias vezes, mas é que eu nunca vou esquecer. Eu tinha uma amiga que falava assim pra mim: olha, Cláudia, ela era pequenininha, baixinha, ela falava, eu sou deste tamanho, mas o meu orgulho é deste. E eu olhava e eu pensava, e ela acha isso bonito? Tem gente que acha muito bonito. Que orgulho é esse? É o que não perdoa. 20 anos sem falar com o próprio irmão ou irmã. Eu tenho um orgulho, não falo mais. Que isso? Que é isso? Não adianta. Você pega, se ajoelha, grita Deus, Deus, Senhor, Senhor. Você não consegue perdoar seu irmão, seu irmão, sua irmã. Você não consegue deixar o carro te cortar na rua e seguir em frente. Você vai lá, sem parelha. Olá! Isso é o que Deus deu pra gente, para usar o livre-arbítrio da gente? Isso é o amor do Cristo? Ah, não é? Né? Então eu gostaria que quem pudesse ler esse capítulo, leia e veja o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que a gente pode mudar, ficando predisposto, preparado e organizado para poder aceitar o outro, se preparar para o bem, se preparar para o amor, se preparar para as coisas boas. Porque senão as coisas boas vão chegar na gente, a gente também não vai ver. A gente não vai ter para dar, não vai ter para receber. E aí a gente vai ficar pensando, eu vou me preparar para o desencarne. E vive por causa da morte. Não é um contrassenso viver esperando a morte? Me parece um contrassenso. Não é uma boa ideia. A gente tem que viver pensando na vida. A gente tem que viver pensando no que eu posso fazer para fazer o meu mundo melhor. O que eu posso fazer para transformar o que está ao redor de mim melhor, e isso vai se espalhando, contaminando, e as pessoas vão mudando, vão se deixando abraçar por essa sensação amorosa, caridosa, cheia de luz. Luz! A gente tem que ser luz, não escuridão. Então vamos exercitar a luz. Estejam preparados nesse instante para a gente doar as nossas melhores vibrações. Vamos lá? Fechem seus olhos, os meus olhos, fechemos todos os nossos olhos e vamos nos preparar para doar o que há de melhor dentro dos nossos corações, o que há de melhor dentro das nossas almas, o que há de melhor dentro de nós, que é a nossa capacidade de amar aquele que nós não conhecemos. Vamos estender os nossos braços, vamos agradecer ao plano superior, sabendo que de nós sai uma vibração enorme de amor, de energia branca, pura, linda, que envolve nosso lar, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país. E que essa luz que envolve e que sai de nós, envolva todo o planeta Terra, cessando guerras, amparando aflitos, secando lágrimas, consolando, curando. Jesus, usai esta luz que sai de nós para curar almas e corpos. Jesus, usai esta luz que sai de nós para consolar aqueles que estão em desespero neste momento. Jesus,
usai o nosso amor para aqueles que têm sede de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, ó meu Deus. E não nos deixeis cair ante as tentações, ó meu Deus. E livra-nos, Pai. Livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Graças a Deus. Estejamos preparados para o amor do Cristo. Fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe todos os dias.